Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela era virgem. Ele, um milionário marcado por segredos e tragédias. Quando a porta do quarto se fechou, nada mais pôde ser desfeito. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O sol da manhã de março batia nas vidraças da mansão Del Valle, com a mesma intensidade com que a ansiedade batia no peito de Isadora Brandão. Ela segurava a alça da bolsa de couro sintético com tanta força que as juntas dos dedos haviam embranquecido. Aos 29 anos, já havia passado por tantas entrevistas de emprego que conseguia prever o roteiro. Perguntas sobre experiência, referências, disponibilidade para viagens e, inevitavelmente, a pergunta que a fazia engolir seco: se tinha vida pessoal que pudesse interferir no trabalho. A resposta era sempre a mesma: não. Não tinha namorado, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha nada que pudesse tirar o foco das crianças sob seus cuidados. Era uma verdade nua e crua, que ela havia aprendido a pronunciar sem pestanejar, mesmo quando algo dentro do peito se contraía a cada palavra. A empregada que a recebeu na porta, uma mulher de meia-idade com o cabelo preso em um coque impecável, a guiou pelos corredores de mármore sem pronunciar uma única palavra, além do "por favor, me acompanhe" inicial. Isadora observou cada detalhe da casa enquanto caminhava. Os quadros que pareciam valer mais do que ela ganharia em uma década, os vasos de cristal que refletiam a luz como pequenos prismas, o silêncio que pesava como uma manta de chumbo sobre tudo. Ela havia crescido em uma casa barulhenta no interior de Goiás, onde o som das orações matinais se misturava com o canto dos galos e onde cada refeição era precedida por longos agradecimentos a Deus. Aqui, o silêncio tinha textura, diferente. Não era reverente, era controlado, calculado, como se cada som fosse medido antes de ser permitido. Senhor Del Valle a receberá no escritório, disse a empregada, parando diante de uma porta de madeira escura que parecia ter sido arrancada de algum castelo europeu. Pode entrar. Isadora respirou fundo, ajeitou o blazer preto que havia comprado em uma loja de departamentos com o dinheiro que economizara durante meses e girou a maçaneta. Arthur Del Valle estava de costas para a porta, olhando pela janela que dava para um jardim meticulosamente cuidado. Mesmo sem ver seu rosto, ela pôde perceber a postura ereta, a largura dos ombros sob o terno cinza escuro, a maneira como ele segurava uma xícara de café como se fosse uma extensão natural de sua mão. Senhor Del Valle. Ele se virou lentamente e Isadora sentiu algo estranho acontecer em seu estômago. Arthur Del Valle não era apenas bonito, era magnético. Tinha o tipo de presença que preenchia um ambiente, que fazia as pessoas se endireitarem involuntariamente quando ele entrava. Os cabelos escuros tinham fios grisalhos nas têmporas. Os olhos eram de um azul tão intenso que pareciam artificiais, e havia uma linha de tensão ao redor da boca que sugeria que ele sorria pouco. Senhorita Brandão, disse ele, e sua voz tinha o mesmo peso que o silêncio da casa. Por favor, sente-se. Ela se acomodou na cadeira de couro em frente à mesa, cruzando as pernas no tornozelo, como havia aprendido nas aulas de etiqueta que fizera online. Ele permaneceu em pé por alguns segundos, estudando-a com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo dissecada. Seu currículo é impressionante, disse ele finalmente, sentando-se atrás da mesa. 8 anos de experiência, referências impecáveis, formação em pedagogia. Obrigada, senhor. Mas me diga uma coisa, senhorita Brandão, por que uma mulher com suas qualificações não tem sua própria família? A pergunta a pegou desprevenida, não pela curiosidade em si, isso era comum, mas pela forma direta como ele a formulara, sem rodeios, sem diplomacia. Ela começou, e então parou. A resposta automática estava na ponta da língua, mas algo na maneira como ele a olhava
A fez hesitar. Eu escolhi dedicar minha vida ao cuidado de crianças. É uma vocação. Vocação, ele repetiu, e havia algo quase irônico no tom. Que palavra interessante. Isadora sentiu as bochechas esquentarem. Senhor Del Valle, posso perguntar sobre as crianças? Sofia e Miguel, gêmeos, 5 anos. A mudança em sua voz foi sutil, mas perceptível. Uma suavidade que não existia antes. Perderam a mãe há 2 anos. Sinto muito. Não sinta. Eles se adaptaram. A frieza estava de volta, como se ele tivesse percebido a própria vulnerabilidade e a cortado pela raiz. Precisam de disciplina, rotina, educação, não de pena. Isadora assentiu, mas algo dentro dela se revoltou contra a maneira como ele falava dos próprios filhos, como se fossem projetos a serem gerenciados, não crianças que haviam perdido a mãe. Gostaria de conhecê-los, disse ela, naturalmente. Ele se levantou e a guiou para fora do escritório. Enquanto caminhavam pelos corredores, ela pôde sentir o cheiro do perfume masculino que ele usava, algo amadeirado, caro, que parecia ter sido criado especificamente para ele. Era perturbador o quanto sua presença a afetava. Havia anos que não sentia nada parecido, e o fato de estar acontecendo ali, naquele momento, com aquele homem, a deixava profundamente desconfortável. Uma coisa, ele disse, parando diante de uma porta branca. As crianças tiveram várias babás nos últimos 2 anos. Não se deixe levar por esperanças românticas de que será diferente. O que aconteceu com elas? Não se adaptaram. A resposta foi rápida demais para ser verdade. Ou as crianças não se adaptaram a elas, tanto faz. Ele abriu a porta, e Isadora se viu em um quarto que parecia ter saído de uma revista de decoração. 2 camas pequenas com colchas brancas, uma estante cheia de livros organizados por tamanho, brinquedos, dispostos em caixas etiquetadas, tudo limpo, arrumado, perfeito, e vazio da bagunça natural da infância. Sofia Miguel, disse Arthur, e sua voz ganhou um tom que ela não havia ouvido antes, mais suave, mas ainda formal. Venham cumprimentar a senhorita Brandão. 2 crianças, idênticas, apareceram de trás da estante. Cabelos loiros, olhos azuis como os do pai, roupas impecáveis. Eram lindos, mas havia algo nos olhos deles que a fez pensar em pássaros assustados. Olá, disse Sofia, a menina, com uma voz pequena. Olá, ecoou Miguel, escondendo-se atrás da irmã. Isadora se abaixou para ficar na altura deles. Oi, Sofia. Oi, Miguel. Vocês podem me chamar de Isadora. Senhorita Isadora, corrigiu Arthur automaticamente. Ela olhou para ele por cima do ombro e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo ali. Uma tensão, uma questão não formulada. Ela se virou de volta para as crianças. Vocês gostam de histórias? Sofia assentiu timidamente. Miguel continuou escondido. Eu sei muitas histórias, sobre princesas corajosas, dragões que não eram tão malvados quanto pareciam, castelos feitos de chocolate. Chocolate? Perguntou Miguel, finalmente saindo de trás da irmã. Muito chocolate, paredes de chocolate ao leite, janelas de chocolate branco, jardins de chocolate amargo. Nosso pai não gosta de chocolate, disse Sofia baixinho. Isadora olhou para Arthur novamente. Ele estava observando a cena com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bom, talvez possamos contar essa história quando ele não estiver por perto, disse ela, piscando para as crianças. Foi o primeiro sorriso que ela viu no rosto deles. Pequeno, hesitante, mas genuíno. Senhorita Brandão, disse Arthur, e o tom era de encerramento. Podemos conversar em particular? Ela se despediu das crianças e o seguiu de volta ao escritório. Desta vez, ele não se sentou atrás da mesa. Ficou em pé, apoiado na beirada, os braços cruzados. O salário é o que consta no anúncio. Terá um quarto aqui na casa com banheiro privativo, folga aos domingos, 2 semanas de férias por ano. E as crianças? O que tem as crianças? Elas parecem... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Muito bem comportadas. É um elogio? É uma observação. Ela respirou fundo.
Senhor Del Valle, posso falar francamente? Claro. Essas crianças perderam a mãe há 2 anos. Tiveram várias babás. Estão claramente assustadas e retraídas. Não precisam de mais disciplina, precisam de carinho. O silêncio que se seguiu foi denso. Arthur a observou com uma intensidade que a fez se arrepender de ter falado. Ela havia cruzado uma linha, e ambos sabiam disso. Senhorita Brandão, disse ele finalmente, não estou contratando uma psicóloga. Estou contratando uma babá. Eu entendo, mas não há mas. Ele se afastou da mesa, se aproximando dela. Minhas regras são simples. Cuide das crianças. Mantenha-as seguras, alimentadas, educadas. Não questione meus métodos. Não interfira na dinâmica da família. E, acima de tudo, não se envolva emocionalmente. Isadora sentiu o coração acelerar. Não pelo confronto, mas pela proximidade dele. Estava perto o suficiente para ver as pequenas linhas ao redor dos olhos, para sentir o calor que emanava de seu corpo. Posso fazer isso, disse ela, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Pode? Posso. Ele a estudou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando ler algo escrito em uma língua que não conhecia completamente. Muito bem. Pode começar na segunda-feira. Obrigada, Sr. Del Valle. Arthur, disse ele, e a correção a pegou desprevenida. Pode me chamar de Arthur. Arthur, ela repetiu, e o nome parecia estranho em sua boca. Íntimo demais. Letícia vai mostrar seu quarto, disse ele, se afastando. Tem alguma pergunta? Só uma. Ela hesitou. A babá anterior, ou por que ela foi embora? A mudança em sua expressão foi instantânea, como se uma cortina tivesse caído sobre seus olhos. Não se adaptou, disse ele, e sua voz estava de volta ao tom formal. Como eu disse, acontece. Mas havia algo na maneira como ele falou, uma tensão que não existia antes, que fez Isadora desconfiar que havia muito mais nessa história do que ele estava disposto a contar. Ela assentiu e se dirigiu à porta. Quando colocou a mão na maçaneta, ouviu sua voz atrás dela. Senhorita Brandão? Sim. Seja cuidadosa. Ela se virou para olhá-lo, mas ele já havia se voltado para a janela, as costas rígidas, as mãos nos bolsos. Cuidadosa com o quê? Com tudo, disse ele sem se virar. Nesta casa nada é o que parece. Isadora saiu do escritório com o coração batendo forte e uma sensação estranha de que havia acabado de aceitar muito mais do que um emprego. Havia aceito entrar em um labirinto e não tinha a menor ideia de onde estava a saída. O quarto, que Letícia lhe mostrou, era maior que o apartamento inteiro que ela dividia com 2 colegas em Goiânia. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa amplo, uma escrivaninha junto à janela e um banheiro privativo com banheira. Tudo em tons de bege e branco, elegante e impessoal. As refeições são servidas na cozinha, explicou Letícia. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. As crianças têm horários específicos para tudo. Estudos, brincadeiras, banho. A rotina está afixada na geladeira. E o Sr. Del Valle? O que tem ele? Ele faz as refeições. Com as crianças? Letícia a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia pena. Senhorita Isadora, o Sr. Arthur é um homem muito ocupado. Tem reuniões, viagens, negócios. As crianças sabem que não devem incomodá-lo. Incomodá-lo? Ele gosta de silêncio. Ordem, as crianças aprenderam a ser discretas. Isadora assentiu, mas por dentro algo se revoltava. Crianças de 5 anos não deveriam ser discretas. Deveriam ser barulhentas, bagunceiras, cheias de vida. Deveriam correr pelos corredores, rir alto, fazer perguntas sem parar. Posso perguntar? Sobre a mãe delas? O rosto de Letícia se fechou. Não é assunto meu, nem seu. Claro, desculpe. Uma coisa, senhorita Isadora. Letícia parou na porta. Há regras nesta casa. Regras não escritas, mas importantes. Não faça perguntas sobre o passado. Não se envolva em assuntos que não dizem respeito a você. E não se iluda achando
que pode mudar alguma coisa. Depois que Letícia saiu, Isadora se sentou na cama e olhou ao redor. Havia algo opressivo naquele silêncio, naquela perfeição, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração. Ela tirou o celular da bolsa e ligou para sua melhor amiga, Cláudia, que havia ficado em Goiânia. E então, como foi a entrevista? Conseguiu emprego, disse Isadora, mas sua voz não tinha empolgação. Isso é ótimo. Você não parece feliz. Não sei, Cláudia, tem alguma coisa estranha nessa casa. Estranha como? O homem, ele é... Isadora procurou as palavras certas. Intenso. E as crianças são muito quietas, bem comportadas demais. Bom, pelo menos não são moleques insuportáveis. Não, Cláudia, não é isso. Elas parecem assustadas, como se tivessem medo de fazer barulho. Isa, você sempre foi muito sensível. Talvez esteja imaginando coisas. Talvez. E o patrão? É bonito? Isadora hesitou. Por que essa pergunta? Porque você ficou estranha quando falou dele. E porque você não está acostumada a conviver com homens. Não é nada disso. Tem certeza? Tenho. Mas mesmo enquanto dizia isso, Isadora se lembrava da maneira como Arthur a olhara, da proximidade dele quando se aproximou, do cheiro do perfume masculino que ainda parecia estar grudado em suas roupas. Só tome cuidado, Isa, você passou por muita coisa. Não deixe que nenhum homem abuse da sua vulnerabilidade. Eu sei me cuidar. Sei que sabe. Mas às vezes a gente não percebe quando está se apaixonando. Clau. Tá bom, tá bom. Só estou dizendo. Você merece ser feliz, mas não com um homem complicado. Depois que desligou, Isadora ficou olhando para o telefone. Apaixonando? Que absurdo! Ela havia acabado de conhecer Arthur Del Valle. Havia falado com ele por menos de 1 hora. Não estava se apaixonando. Mas quando fechou os olhos para dormir naquela noite, foi o rosto dele que apareceu na escuridão. Os olhos azuis, a linha tensa da boca, a maneira como ele disse seu nome. E pela primeira vez em anos, ela se pegou, imaginando como seria ser tocada por um homem. Como seria ser tocada por aquele homem. Acordou no meio da madrugada, o coração disparado e uma sensação estranha entre as pernas. Levou alguns segundos para se lembrar onde estava, e quando se lembrou, sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Estava em território perigoso, e a segunda-feira ainda nem havia chegado. A primeira semana na mansão Del Valle passou como um filme em câmera lenta, cada momento se arrastando com a densidade de um sonho perturbador. Isadora acordava, todos os dias às 6 da manhã, tomava um banho rápido e se vestia com as roupas sóbrias que havia trazido. Blusas de manga comprida, calças sociais, sapatos baixos. Era como se estivesse se preparando para uma batalha silenciosa contra algo que ainda não conseguia nomear. As crianças eram seu refúgio e sua maior preocupação. Sofia e Miguel seguiam a rotina como pequenos soldados obedientes. Mas Isadora percebia os sinais de uma infância sufocada em cada gesto controlado, em cada silêncio demorado antes de responder suas perguntas. Eles comiam sem fazer ruído, brincavam sem rir alto, falavam apenas quando solicitados. Era como se tivessem aprendido que existir em voz baixa era mais seguro. Bom dia, senhorita Isadora, disse Sofia na segunda-feira, sentada à mesa da cozinha com as costas eretas e as mãos no colo. Bom dia, Sofia. Bom dia, Miguel. Isadora se sentou ao lado deles, observando como comiam um mingau de aveia sem entusiasmo. Vocês gostam de mingau? Sofia olhou para Miguel, que encolheu os ombros. É o que tem para o café da manhã, disse a menina. Mas vocês gostam? Letícia diz que é saudável, respondeu Miguel, como se isso fosse suficiente. Isadora sentiu algo se contrair no peito. Crianças de 5 anos não deveriam falar sobre comida saudável. Deveriam reclamar, pedir chocolate, fazer birra por panquecas. Deveriam ser crianças. Que tal se hoje fizéssemos panquecas? Sugeriu ela baixinho. Os olhos de Sofia se iluminaram por um segundo, mas logo voltaram à expressão cautelosa. Papai não gosta de mudanças na rotina. Seu papai não precisa saber de tudo que fazemos juntos,
disse Isadora, e imediatamente se arrependeu. Não deveria estar ensinando as crianças a esconder coisas do pai. Quero dizer, podemos conversar com ele sobre pequenas mudanças. Ele está trabalhando, disse Miguel. Não podemos incomodar. Vocês nunca incomodam o papai? Ele fica bravo quando fazemos barulho, explicou Sofia. Letícia disse que papai tem coisas importantes para fazer. Isadora olhou ao redor da cozinha imaculada. Tudo ali era branco, cromado, perfeito. Parecia mais um laboratório do que o coração de uma casa onde uma família deveria viver. Vocês sentem falta da mamãe? Perguntou ela gentilmente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia olhou para as próprias mãos enquanto Miguel pareceu encolher ainda mais na cadeira. Não falamos sobre a mamãe, disse Sofia finalmente. Por quê? Porque ela foi embora e não vai voltar. Papai disse que não adianta ficar triste. Isadora teve que se segurar para não estender a mão e abraçar as duas crianças. Que pai dizia isso para filhos de 5 anos que haviam perdido a mãe? Tudo bem sentir saudade, disse ela suavemente. Saudade é amor que não tem para onde ir. Miguel a olhou com os olhos cheios de lágrimas. Letícia diz que meninos grandes não choram. Letícia está errada, disse Isadora se abaixando para ficar na altura dele. Chorar é humano. Todos nós choramos quando estamos tristes. Papai não chora, murmurou Sofia. Talvez ele chore quando vocês não estão vendo. Você acha? Eu acho que todos nós guardamos algumas lágrimas para quando estamos sozinhos. Naquele momento, Isadora ouviu passos no corredor. Passos firmes, masculinos, que ela já havia aprendido a reconhecer. Arthur estava descendo para tomar café da manhã, algo que aparentemente não acontecia com frequência, porque as crianças se endireitaram instantaneamente. Bom dia, disse ele, entrando na cozinha. Isadora se levantou rapidamente, sentindo o coração acelerar. Ele vestia um terno azul marinho que valorizava os olhos. A gravata estava perfeitamente alinhada, e havia algo na maneira como ele ocupava o espaço que fazia o ar ficar mais denso. Bom dia, Sr. Arthur, disse ela formal. Papai! Sofia se levantou da cadeira, mas parou a meio caminho, como se não soubesse se podia abraçá-lo. Arthur olhou para a filha por um momento e Isadora viu algo passar por seus olhos. Um flash de ternura que foi imediatamente suprimido. Ele se abaixou e deu um beijo no topo da cabeça da menina. Depois fez o mesmo com Miguel. Como foi o café da manhã? Perguntou ele, se dirigindo à cafeteira. Bom, responderam as crianças em uníssono. Senhorita Isadora, como foi sua primeira semana? Muito bem, obrigada. Ela hesitou. As crianças são adoráveis. Espero que estejam se comportando. Sempre. Se comportam, disse ela. E havia um toque de crítica em sua voz que ela não conseguiu esconder completamente. Arthur a olhou por cima da xícara de café. Algo errado? Não, senhor. Papai, disse Sofia, subitamente, corajosa. A senhorita Isadora sabe muitas histórias. Ontem ela contou sobre uma princesa que salvou um dragão. Salvou um dragão? Arthur arqueou uma sobrancelha. Sim, disse Miguel, animado. O dragão estava triste porque ninguém queria ser amigo dele e a princesa descobriu que ele só precisava de um abraço. Que interessante, disse Arthur, e seu olhar encontrou o de Isadora. Histórias com final feliz. Todas as histórias merecem um final feliz, disse ela, segurando o olhar dele. Nem todas têm. Então cabe a nós reescrevê-las. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Arthur bebeu o café sem tirar os olhos dela, e Isadora sentiu como se estivesse sendo desafiada para algum tipo de duelo cujas regras ela não conhecia. Bem, disse ele finalmente, espero que mantenham as histórias apropriadas. Sempre, disse ela. Arthur saiu da cozinha sem se despedir, deixando para trás apenas o cheiro do perfume e uma sensação de que havia muito mais sendo dito do que as palavras que foram pronunciadas. Ele gostou de você, disse Sofia baixinho. Por que você acha isso? Porque ele não foi embora logo. Normalmente ele toma café e vai embora. E porque ele ficou olhando para você, acrescentou Miguel. Isadora sentiu as bochechas esquentarem.
Vamos terminar o café da manhã e depois vamos brincar no jardim. Podemos fazer barulho no jardim. Podem fazer todo o barulho que quiserem. Pela primeira vez desde que chegara, Isadora viu as crianças sorrirem de verdade. O jardim era um refúgio dentro da perfeição sufocante da casa. Havia árvores antigas, canteiros bem cuidados, um playground que parecia nunca ter sido usado. Isadora se sentou em um banco de madeira e observou Sofia e Miguel explorarem o espaço como se fosse território desconhecido. "Posso subir no escorregador?" perguntou Sofia. "Claro que pode." "E posso gritar quando escorregar?" "Pode gritar, o quanto quiser." O que se seguiu foi a coisa mais linda que Isadora havia presenciado desde que chegara. As crianças correram, gritaram, riram, brigaram por brinquedos, se sujaram na grama. Foram crianças. E enquanto as observava, ela não percebeu que também estava sendo observada. Arthur estava na janela do escritório, de pé, imóvel, os olhos fixos no jardim. Ou melhor, fixos nela. Observava a maneira como ela interagia com as crianças, como se abaixava para conversar com elas, como ria quando elas faziam alguma graça. Havia algo em sua expressão que ela não conseguiria interpretar mesmo se pudesse ver. Uma mistura de fascinação e medo, como se estivesse assistindo a algo que desejava desesperadamente, mas não sabia se podia ter. Quando Isadora, finalmente, olhou para cima e viu a silhueta na janela, Arthur se afastou imediatamente, mas foi tarde demais. Os olhos dele se encontraram por um segundo e ela sentiu algo elétrico percorrer seu corpo inteiro. "Senhorita Isadora", disse Miguel puxando sua saia. "Você está bem?" Ficou vermelha. "Estou ótima", mentiu ela. "Que tal brincarmos de esconde-esconde?" Aquela tarde, depois que as crianças foram para o quarto brincar, Isadora decidiu explorar a casa. Não por curiosidade mórbida, mas por uma necessidade crescente de entender o ambiente em que estava vivendo. Havia algo naqueles corredores silenciosos, naqueles quartos sempre fechados, que a deixava inquieta. Subiu ao segundo andar, onde ficavam os quartos principais. O dela ficava no final do corredor, mas havia outras portas que ela ainda não havia aberto. Uma delas estava entreaberta, e ela pôde ver que se tratava de um quarto grande, com móveis cobertos por lençóis brancos. Havia poeira no ar, como se aquele espaço não fosse usado há muito tempo. Perdeu alguma coisa? Isadora se virou rapidamente, o coração disparando. Arthur estava atrás dela, tão silencioso quanto um gato. "Desculpe, eu estava procurando um banheiro." "Há um banheiro no seu quarto." "Sim, eu sei, eu só..." Ela respirou fundo. "Desculpe. Curiosidade é uma característica perigosa, senhorita Brandão." "Perigosa? Depende do que se encontra." Ele se aproximou e ela sentiu as costas tocarem a parede. Arthur estava muito perto. Perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios dourados em seus olhos azuis. Perto o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo. "Esse era o quarto dela", disse ele baixinho. "Dela. Minha esposa." A palavra saiu como se machucasse. "Ela morreu nesse quarto." Isadora sentiu um arrepio. "Eu não sabia." "Agora sabe." Ele colocou a mão na parede ao lado da cabeça dela. "Ainda está curiosa?" "Senhor Arthur." "Só Arthur." "Arthur", ela repetiu, e o nome soou diferente agora, mais íntimo, mais perigoso. "Eu não queria invadir sua privacidade." "Não? Então, por que sinto como se você estivesse lendo minha alma desde que chegou aqui?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ele estava tão próximo que ela podia sentir sua respiração. Podia ver a maneira como seus olhos se moviam entre os dela e sua boca. "Eu não entendo", sussurrou ela. "Não entende?" Ele riu, mas era um som amargo. "Você chega aqui com seus olhos enormes e sua voz suave, e em uma semana faz minhas filhas rirem pela primeira vez em 2 anos. Você me olha como se pudesse ver através das máscaras que uso. Você fala sobre reescrever histórias como se isso fosse possível. E depois, me diz que não entende? Arthur, sabe o que é mais perturbador? É que eu quero acreditar em você.
Quero acreditar que é possível reescrever histórias, que é possível recomeçar, que é possível... Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Possível o quê? Nada. Esquece. Ele se afastou bruscamente. Só... Seja cuidadosa. Esta casa tem memórias. Algumas delas são perigosas. Perigosas como? Você não quer saber. Mas Isadora percebeu que queria sim. Queria saber tudo sobre ele. Sobre o que o tinha tornado aquele homem fechado e sombrio, sobre o que havia acontecido com sua esposa, sobre por que ele a olhava como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua perdição. As crianças disseram que vocês não falam sobre a mãe delas, disse ela corajosamente. Não falamos. Por quê? Porque não adianta. Elas precisam elaborar o luto, Arthur. Precisam falar sobre ela, lembrar dela, chorar por ela. Chorar não traz ninguém de volta. Não, mas ajuda a seguir em frente. Seguir em frente para quê? A pergunta saiu mais amarga do que ele pretendia. Para repetir os mesmos erros? Para machucar pessoas que não merecem? Para viver, disse ela simplesmente. Ele a olhou por um longo momento e Isadora viu algo se quebrar em seus olhos, como se ela tivesse tocado em uma ferida que ele mantinha cuidadosamente coberta. Você não sabe do que está falando, disse ele, mas sua voz estava sem força. Então me conte. Não. Arthur. Não. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Senhorita Brandão? Sim? Agradeço o que está fazendo pelas crianças. Faz tempo que não as vejo tão... vivas. E saiu, deixando Isadora sozinha no corredor com o coração batendo forte e 1000 perguntas na cabeça. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, foi à janela, voltou para a cama. Havia algo na maneira como Arthur a olhara, na proximidade dele, na vulnerabilidade que ele havia mostrado por alguns segundos que a deixava inquieta. Não era apenas atração física, embora houvesse isso também, e ela tentava não pensar nisso. Era algo mais profundo, mais perturbador. Às 3 da manhã, decidiu descer para a cozinha para fazer um chá. A casa estava mergulhada em silêncio. E ela caminhou descalça pelos corredores de mármore, tentando não fazer ruído. Quando chegou à cozinha, acendeu apenas a luz sobre a pia e colocou água para aquecer. Insônia. Ela se virou rapidamente, quase derrubando a chaleira. Arthur estava na porta da cozinha, vestindo apenas uma calça de pijama e uma camiseta branca. Parecia diferente assim, mais jovem, mais vulnerável. Desculpe, eu não queria acordar ninguém, disse ela, consciente de que vestia apenas uma camisola de algodão que chegava até os joelhos. Não me acordou. Também não conseguia dormir. Acontece muito? Ultimamente, sim. Ele se aproximou, pegou uma xícara no armário. Posso. Claro. Eles ficaram em silêncio enquanto a água aquecia. Arthur se apoiou no balcão, os braços cruzados, e Isadora tentou não reparar na maneira como a camiseta marcava o contorno de seu peito na linha dos músculos dos braços. Sabe, disse ele de repente, você é muito diferente das outras. Outras, as babás, mulheres que passaram por aqui. Diferente como? Você não tem medo de mim. A afirmação a surpreendeu. Deveria ter? A maioria das pessoas tem. Acham que sou frio, controlador, perigoso. Você é frio e controlador, disse ela honestamente. Mas não acho que seja perigoso. Não? Acho que é ferido, que é diferente. Arthur a olhou intensamente. Você não sabe nada sobre mim. Sei que ama suas filhas, mesmo que não saiba como demonstrar. Sei que carrega uma dor que não deixa ninguém tocar. Sei que há bondade em você, mesmo que esteja enterrada bem fundo. Como pode ter tanta certeza? Porque te vejo com as crianças, porque vejo como você olha para elas quando acha que ninguém está observando. Por quê? Ela hesitou. Por quê? Porque reconheço a solidão. Eu também. A carrego. A chaleira começou a apitar, mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali se olhando, como se estivessem tendo uma conversa muito mais profunda do que as palavras que pronunciavam. Isadora, disse ele, e era a primeira vez que usava seu nome de batismo. Sim?
Você deveria ter medo de mim. Por quê? Porque eu não sou um homem bom. Porque já machuquei pessoas que não mereciam. Porque você desperta coisas em mim que eu jurei nunca mais sentir. Que tipo de coisas? Ele se aproximou, e ela sentiu as costas tocarem a bancada. Arthur colocou as mãos de cada lado do corpo dela, aprisionando-a, mas de uma forma que ela poderia escapar se quisesse. Só que ela não queria. Vontade de tocar, disse ele, a voz rouca. Vontade de conhecer cada centímetro do seu corpo. Vontade de te fazer gemer meu nome. Isadora sentiu o ar faltar. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia olhado como se ela fosse algo que ele desejava desesperadamente. Arthur, vontade de te proteger de tudo, inclusive de mim mesmo. Vontade de te dar tudo que nunca tive coragem de dar para ninguém. E qual é o problema nisso? O problema é que eu destruo tudo que toco. O problema é que você merece alguém que não carregue os fantasmas que eu carrego. O problema é que eu não consigo parar de pensar em você. Então, não pare. A resposta saiu antes que ela pudesse pensar duas vezes. Arthur a olhou como se ela tivesse acabado de dizer algo impossível. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Sei que também não consigo parar de pensar em você. Sei que você não é tão perigoso quanto quer que eu acredite. Sei que por baixo de todo esse controle há um homem que está morrendo para ser tocado. Isadora, sei que você me quer tanto quanto eu te quero. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Arthur fechou os olhos como se estivesse lutando uma batalha interna. Isso não pode acontecer, disse ele finalmente. Por quê? Porque eu não posso te dar o que você merece. Porque sou um homem destruído. Porque você tem medo. Ele abriu os olhos e ela viu que havia acertado em cheio. Tenho, admitiu ele. Tenho medo do que você desperta em mim. Tenho medo de te machucar. Tenho medo de que você descubra quem eu realmente sou e fuja. Então, me dê a chance de decidir por mim mesma. Isadora. Me beije, ela sussurrou. Pelo menos uma vez me beije. Arthur ficou imóvel por um longo momento. Depois, lentamente, levantou a mão e tocou o rosto dela. O toque foi suave, quase reverente, como se ela fosse feita de porcelana. Você não sabe o que está pedindo, disse ele. Sei, sim. Se eu te beijar, não vou conseguir parar por aí. Quem disse que eu quero que você pare? Arthur gemeu baixinho, um som que veio lá do fundo da garganta. Aproximou o rosto do dela, até que estavam respirando o mesmo ar. Última chance de fugir, sussurrou ele. Não vou fugir. E então ele a beijou. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se tornou algo mais intenso, mais urgente. Arthur a beijou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo há anos. Isadora se derreteu contra ele, suas mãos se enroscando no cabelo dele, seu corpo se colando ao dele como se quisesse desaparecer dentro dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Meu Deus, murmurou Arthur, apoiando a testa na dela. Isso foi perigoso, ele completou. Isso foi perigoso. Não me importo. Deveria se importar. Ele se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Isso não pode se repetir. Arthur, não, Isadora, não pode. Ele olhou para ela e havia angústia em seus olhos. Você não entende. Há coisas sobre mim, sobre esta casa, sobre o que aconteceu aqui, que você não sabe. Então, me conte. Não posso. Por que não? Porque se eu contar, você vai embora. E eu não suporto a ideia de você indo embora. Eu não vou embora. Vai sim. Quando souber a verdade, vai. Que verdade? Mas Arthur já estava saindo da cozinha, deixando-a sozinha com o gosto dele na boca e mais perguntas do que respostas. Isadora encostou na bancada, as pernas fracas, o coração disparado. Tinha 29 anos e nunca havia sido beijada daquela forma. Nunca havia sentido aquela necessidade desesperadora de ser tocada, de se entregar completamente para alguém. E sabia que não havia volta. Não depois daquele beijo, não depois de ter visto a vulnerabilidade nos olhos dele,
de ter sentido a maneira como ele tremia quando a tocava. Ela estava apaixonada, desesperadamente, perigosamente apaixonada por Arthur Del Valle. E pelo que havia visto naquela noite, ele também estava apaixonado por ela. A pergunta era, que segredos ele carregava que eram tão terríveis a ponto de fazê-lo acreditar que ela fugiria se soubesse? E mais importante, ela realmente fugiria. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Isadora sabia que estava prestes a descobrir respostas que talvez não estivesse preparada para ouvir. Mas também sabia que não havia mais volta. O jogo havia começado e ela estava disposta a jogar até o fim. Os dias seguintes ao beijo foram como caminhar sobre vidro. Isadora sentia cada terminação nervosa em alerta, cada célula do corpo consciente da presença de Arthur, mesmo quando ele não estava por perto. O sabor dele ainda permanecia em sua boca. A memória das mãos dele em seu rosto a assombrava. Durante as noites insones, ela havia atravessado uma linha que não sabia que existia e agora estava em território completamente desconhecido. Arthur, por sua vez, se tornou uma sombra. Ainda mais distante, ainda mais controlado, como se estivesse fazendo um esforço sobre-humano para manter distância. Suas aparições se tornaram raras. Ele saía muito cedo e voltava tarde, sempre com a desculpa de reuniões importantes ou viagens de negócios. Quando suas trajetórias se cruzavam, ele a cumprimentava com formalidade glacial, como se aquela noite na cozinha tivesse sido apenas um sonho perturbador. Mas Isadora percebia os sinais. A maneira como ele hesitava antes de sair de um ambiente quando ela entrava, como seus olhos a seguiam quando achava que ela não estava olhando, como sua voz ficava mais grave quando pronunciava seu nome. Arthur Del Valle estava lutando uma batalha contra si mesmo, e ela era simultaneamente a causa e o prêmio. Senhorita Isadora, disse Sofia numa manhã de quinta-feira, enquanto brincavam. No jardim, você está triste? Por que você acha isso, querida? Porque você fica olhando para a janela do escritório do papai e suspira. Isadora sentiu as bochechas esquentarem. Eu não suspiro. Suspira sim, disse Miguel se juntando. A conversa. Ai, fica vermelha quando o papai aparece. Vocês dois são muito observadores, disse ela, tentando desviar o assunto. Letícia diz que você gosta do papai, disse Sofia baixinho. Letícia fala demais, murmurou Isadora. Ela disse que todas as babás ficam apaixonadas pelo papai, que por isso elas vão embora. Isadora parou de empurrar o balanço onde Sofia estava sentada. Ela disse isso? Disse. Falou que o papai é muito bonito e muito rico e que as mulheres ficam doidas por ele. E o que mais ela disse? Miguel trocou um olhar com a irmã, que a Clara também gostava do papai. Clara, a babá que cuidava da gente antes de você. Isadora sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Vocês gostavam da Clara? Gostávamos, disse Sofia. Ela era legal. Fazia cookies com a gente, contava histórias engraçadas, deixava a gente ficar acordado até mais tarde. E o que aconteceu com ela? Foi embora, disse Miguel, encolhendo os ombros. Um dia estava aqui, no outro tinha sumido. Sumido? Papai. Disse que ela teve que viajar, explicou Sofia. Mas ela não se despediu da gente e esqueceu algumas coisas no quarto. Que tipo de coisas? Roupas, livros, um colar bonito. Isadora sentiu o coração acelerar. Vocês sabem onde estão essas coisas. Letícia guardou tudo numa caixa no sótão, disse Miguel. Disse que talvez um dia a Clara voltasse para buscar. Mas ela não voltou, completou Sofia tristemente. Vocês sentem falta dela? Sentimos, admitiu Sofia. Mas papai disse que não devemos ficar tristes, que agora temos você. E você não vai embora, né, senhorita Isadora? Perguntou Miguel com os olhos grandes e preocupados. Claro que não, disse ela, abraçando as duas crianças. Não vou deixar vocês. Mas, enquanto dizia isso, uma voz pequena e insidiosa em sua mente sussurrava. Assim como a Clara disse que não ia. Naquela tarde, depois que as crianças foram para o quarto descansar,
Isadora decidiu que precisava saber mais sobre Clara. Não por curiosidade mórbida, mas por uma sensação crescente de que havia algo fundamentalmente errado naquela história. Babás não desapareciam da noite para o dia, deixando para trás pertences pessoais e crianças que as amavam. Ela esperou até ter certeza de que Arthur não estava em casa e subiu até o sótão. Era um espaço amplo, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos e caixas organizadas com etiquetas meticulosas. Não foi difícil encontrar o que procurava. Uma caixa de papelão com Clara, pertences pessoais, escrito em letra caprichada. Isadora abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro havia roupas femininas cuidadosamente dobradas, alguns livros, romances principalmente, produtos de beleza ainda pela metade e uma pequena caixa de joias. Ela pegou a caixa e a abriu. Dentro havia um colar de prata com um pingente em formato de coração, alguns brincos e, no fundo, algo que a fez prender a respiração. Uma foto. Era uma foto de Arthur, mas não o Arthur formal e distante que ela conhecia. Era um Arthur sorrindo, os olhos brilhando de alegria, os braços ao redor de uma mulher linda de cabelos escuros. Ele parecia anos mais jovem, mais leve, mais humano. Isadora virou a foto. No verso havia uma dedicatória. Para minha Clara querida, obrigado por me ensinar a sorrir novamente. Com amor, Arthur. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Arthur havia amado Clara. Não havia dúvida sobre isso. A intimidade na foto, a maneira como ele a olhava, a dedicatória, tudo apontava para um relacionamento que ia muito além de patrão e empregada. E Clara havia simplesmente desaparecido. Encontrou o que procurava? Isadora se virou rapidamente, derrubando a caixa no processo. Arthur estava na entrada do sótão, apoiado no batente da porta, os braços cruzados. Sua expressão era impenetrável, mas havia algo perigoso em seus olhos. Eu estava fuçando. Ele completou se aproximando, procurando respostas para perguntas que não deveria estar fazendo. As crianças me contaram sobre a Clara, disse ela tentando manter a voz firme. Disseram que ela deixou coisas para trás. E você decidiu investigar por conta própria. Eu queria entender. Entender o quê? Ele estava muito perto. Agora, e ela podia sentir a tensão irradiando dele como calor. O que aconteceu com a babá anterior? Se vai acontecer o mesmo com você? Vai? Arthur pegou a foto que havia caído no chão. Por um momento sua expressão se suavizou, como se estivesse se lembrando de algo doloroso e precioso ao mesmo tempo. Clara era diferente, disse ele, quase sussurrando. Ela chegou aqui quando eu estava perdido. Minha esposa havia morrido há poucos meses. As crianças estavam destruídas e eu não sabia como lidar com nada disso. Arthur, ela era luz, continuou ele, como se Isadora não tivesse falado. Entrou nesta casa sombria e trouxe alegria. Fez as crianças rirem novamente. Fez eu me lembrar de como era ser humano. O que aconteceu com ela? Arthur a olhou, e Isadora viu dor nos olhos dele. Dor crua, não processada, como ela foi embora. Simplesmente foi embora? Não foi simples. Nada é simples quando se trata de amor. Vocês se amavam? Eu achava que sim. Ele riu, mas era um som amargo. Mas amor não é suficiente, Isadora. Às vezes amar alguém significa deixá-la ir. Ela quis ir embora? Ela teve que ir embora. Por quê? Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Depois guardou a foto no bolso. Porque eu sou um homem perigoso para se amar, disse ele. E ela descobriu isso da pior forma possível. Arthur, você está me assustando. Bem, talvez seja a hora de você se assustar. Ele se virou para sair, mas parou. Isadora? Sim, pare de procurar respostas. Algumas verdades são pesadas, demais para se carregar. E se eu não conseguir parar? Então você vai acabar como a Clara. A ameaça ficou suspensa no ar entre eles. Não era uma ameaça de violência física,
Isadora sabia disso instintivamente. Era algo pior. Era a ameaça de ter o coração partido de uma forma que talvez não se pudesse consertar. Arthur, disse ela quando ele já estava quase saindo, o que você fez com ela? Ele parou, os ombros tensionando. Eu a amei, disse ele sem se virar. E isso foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revivendo a conversa no sótão, tentando decifrar o que Arthur havia realmente dito. Havia camadas de significado em suas palavras, verdades escondidas atrás de meias-verdades. Às 2 da manhã, desistiu de tentar dormir. Vestiu um roupão e desceu para a cozinha, esperando que um chá de camomila a ajudasse a relaxar. Quando chegou lá, encontrou as luzes acesas e Arthur sentado à mesa, com uma garrafa de uísque pela metade à sua frente. Também não consegue dormir? Perguntou ela hesitante. Não durmo direito há 2 anos, disse ele, a voz levemente pastosa. Desde que ela morreu. Sua esposa? Minha esposa. Minha culpa, minha condenação. Ele tomou um gole do uísque. Sabe o que é viver sabendo que você é responsável pela morte da pessoa que deveria proteger? Isadora se sentou na cadeira em frente a ele. Você não matou sua esposa, Arthur. Não? Então, por que sinto como se tivesse sangue nas mãos? Porque você está carregando uma culpa que não é sua. Você não sabe do que está falando. Então me conte. Me conte o que realmente aconteceu. Arthur a olhou com os olhos vidrados não só pelo álcool, mas pela dor. Você quer saber? Quer mesmo saber? Ele riu e o som era horrível. Eu traí minha esposa. Traí com a babá das minhas próprias filhas. Clara e eu, nós tínhamos um caso há meses. Isadora sentiu o ar fugir dos pulmões. Arthur, minha esposa descobriu. Confrontou a Clara primeiro, depois me confrontou. Houve uma discussão terrível. Ela estava fora de si, gritando, chorando. Disse que ia tirar as crianças de mim, que ia contar para todo mundo que tipo de homem eu era. E então, ela saiu dirigindo, no meio da chuva, completamente transtornada. Eu deveria ter ido atrás dela, mas eu estava com raiva. Achei que ela ia se acalmar e voltar para casa. Mas ela não voltou. Não. Ela bateu o carro numa árvore a 3 quilômetros daqui. Morreu na hora. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Arthur, foi um acidente. Foi? Ele a olhou intensamente. Ou foi suicídio? Ela estava destruída, Isadora. Destruída pela minha traição. Talvez ela tenha decidido que não valia a pena viver. Você não pode saber isso. Não posso. E é isso que me mata. Nunca vou saber se ela morreu por acidente ou se escolheu morrer por minha causa. E a Clara? Clara. Ele pronunciou o nome como se fosse uma prece. Clara se culpou tanto quanto eu. Disse que não conseguia mais ficar aqui, que não conseguia olhar para as crianças sem ver o rosto da mãe delas. Que não conseguia me olhar sem lembrar do que tínhamos feito. Então ela foi embora. Eu a convenci a ficar por algum tempo. Pensei que poderíamos superar isso juntos, que poderíamos construir algo novo sobre os escombros do que destruímos. Mas não conseguiram. Não conseguimos. A culpa envenenou tudo. Cada beijo tinha gosto de traição. Cada carinho lembrava o preço que pagamos por ele. Clara começou a ter pesadelos, a evitar as crianças. Eu me tornei obcecado em protegê-la, em fazer com que ela se sentisse segura. Obcecado como? Arthur. Hesitou como se percebesse que estava revelando mais do que pretendia. Eu a seguia. Verificava onde ela estava, com quem conversava. Temia que ela fosse embora, que me abandonasse como eu merecia ser abandonado. Temia que ela contasse para alguém sobre nosso caso, sobre como minha esposa morreu. Arthur, eu sei como isso soa. Sei que parece controlador, possessivo, mas eu não conseguia perder mais ninguém, não conseguia. E ela foi embora mesmo assim. Foi. Uma manhã acordei e ela havia sumido. Levou apenas uma mala pequena, deixou tudo para trás. Não, se despediu, não deixou um bilhete. Simplesmente desapareceu. Você tentou encontrá-la? Tentei. Contratei detetives, segui pistas,
Procurei em cada cidade onde ela poderia ter ido, mas Clara não queria ser encontrada. E talvez fosse melhor assim. Por quê? Porque ela estava certa. Porque eu sou um homem perigoso para se amar. Porque destruo tudo que toco. Isadora se levantou e foi até ele. Arthur estava destruído, vulnerável de uma forma que ela nunca havia visto. Ela colocou a mão no rosto dele e ele fechou os olhos, como se o toque a machucasse. Você não me destruiu, disse ela suavemente. Ainda não. E não vai destruir. Isadora, você não entende. Eu não consigo amar sem machucar. Não. Consigo me entregar sem querer controlar. Não consigo. Não consigo o quê? Não consigo olhar para você sem querer te possuir completamente. Sem querer garantir que você nunca vai me deixar. Arthur, você me assusta, disse ele, abrindo os olhos. Assusta porque me faz sentir as mesmas coisas que senti pela Clara. Assusta porque me faz querer tentar novamente, mesmo sabendo que vou estragar tudo. E se você não estragar? Sempre estrago. Então deixe que eu decida por mim mesma. Isadora, você não sabe o que está pedindo. Sei sim. Estou pedindo para você parar de decidir o que é melhor para mim. Estou pedindo para você me dar a chance de te amar sem ter que pagar pelos erros do passado. Eu não mereço seu amor. Deixe que eu decida isso também. Arthur a olhou por um longo momento. Depois, lentamente, puxou-a para mais perto até que ela ficou em pé entre as pernas dele. Se eu fizer isso, disse ele, a voz rouca, se eu deixar você me amar, você precisa saber que eu não vou conseguir te deixar ir. Que vou querer você só para mim. Que vou ser possessivo. Que vou ter medo de te perder a cada segundo. Eu não vou embora. A Clara disse a mesma coisa. Eu não sou a Clara. Não, você é pior. Você é mais perigosa para mim do que ela jamais foi. Por quê? Porque com ela, pelo menos havia a culpa para nos separar. Com você, não. Há nada me protegendo de mim mesmo. Então pare de tentar se proteger. Arthur a puxou para mais perto até que ela ficou sentada no colo dele. Suas mãos subiram pelas costas dela, se enroscaram em seus cabelos. Isadora, disse ele, se eu te beijar agora, não vai ser como da outra vez. Não vai ser suave ou hesitante. Vai ser desesperado, possessivo, como se eu quisesse te devorar. Então, me devore. Arthur gemeu e a beijou com uma intensidade que a deixou sem ar. Não havia nada de suave naquele beijo. Era fome, desespero, 2 anos de solidão e culpa sendo canalizados através dos lábios e das mãos. Ele a beijou como se ela fosse a última mulher no mundo, como se quisesse imprimir o gosto dela na própria alma. Isadora se derreteu contra ele, suas mãos se enroscando no cabelo dele, seu corpo se moldando ao dele, como se tivesse sido feito para isso. Ela podia sentir a ereção dele através da calça, podia ouvir os gemidos baixos que ele fazia contra sua boca. Arthur, ela sussurrou quando ele passou a beijar seu pescoço. Leve-me para seu quarto. Ele parou, levantando a cabeça para olhá-la. Isadora, você tem certeza? Porque se formos para o meu quarto, eu não vou conseguir parar. Vou te fazer minha de todas as formas possíveis. Eu quero ser sua. Você vai ser minha primeira desde a Clara, desde minha esposa. Você tem certeza de que quer carregar esse peso? Eu quero carregar você, disse ela, tocando o rosto dele. Seus fantasmas, seus medos, sua culpa. Eu quero tudo. Arthur a estudou por um longo momento. Depois se levantou com ela no colo, como se ela não pesasse nada. Então vamos, disse ele. Mas lembre-se, você pediu por isso. Ele a carregou pelas escadas, pelos corredores silenciosos da casa, até seu quarto. Era um ambiente masculino decorado em tons de azul e cinza, com uma cama king size que dominava o espaço. Quando ele a colocou de pé ao lado da cama, ela podia sentir o nervosismo competindo com o desejo. Última chance, disse ele, as mãos nos botões da própria camisa. Pare de me dar chances de fugir, disse ela, colocando as mãos sobre as dele. Eu estou exatamente onde quero estar. Arthur sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto desde que o conhecera. Então, lentamente, começou a desabotoar a camisa, revelando o peito musculoso,
a barriga definida, as cicatrizes que contavam histórias que ela ainda não conhecia. Sua vez, disse ele. Isadora hesitou por um momento. Ela era virgem, tinha pouca experiência com homens, não sabia se seria capaz de satisfazer um homem como Arthur. Mas quando viu o desejo nos olhos dele, toda a insegurança desapareceu. Lentamente ela abriu o roupão e o deixou cair no chão. Estava nua por baixo e viu os olhos de Arthur se dilatarem enquanto ele a observava. Meu Deus, murmurou ele. Você é perfeita. Eu sou sua, disse ela se aproximando. Sim, disse ele a puxando para si. Você é minha, e eu vou passar a noite inteira provando isso. E então não houve mais palavras, apenas corpos se encontrando, almas se reconhecendo, dois corações, feridos tentando se curar através do toque. Arthur a fez sua de todas as formas que havia prometido, e ela se entregou completamente, sem reservas, sem medo. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados, suados e saciados, ambos sabiam que tinham atravessado um ponto de não retorno. Não havia mais volta. Não havia mais como fingir que eram apenas patrão e empregada. Mas enquanto Arthur dormia, Isadora ficou acordada, observando o rosto dele relaxado no sono. Havia algo que a incomodava, algo que ele havia dito durante a noite que não se encaixava completamente. Ele havia dito que Clara havia ido embora por vontade própria. Mas babás que vão embora por vontade própria não deixam todas as suas coisas para trás. Não desaparecem sem se despedir das crianças que amam. E havia outra coisa, algo na maneira como ele falava sobre ser possessivo, sobre não conseguir deixar as pessoas irem embora, sobre verificar onde Clara estava e com quem conversava. Isadora se aconchegou mais perto dele, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Ela o amava. Havia se entregado completamente a ele, e ele a amava também. Ela tinha certeza disso. Mas uma pequena voz em sua cabeça sussurrava que talvez o amor não fosse suficiente, que talvez Arthur tivesse razão quando disse que era perigoso amar, e que talvez Clara não tivesse ido embora por vontade própria, talvez ela tivesse fugido. A pergunta que assombrava Isadora enquanto ela finalmente adormecia era: de que exatamente Clara havia fugido? E mais importante, ela deveria estar com medo também? Isadora acordou com a sensação de estar sendo observada. O quarto estava banhado pela luz dourada do amanhecer, e quando abriu os olhos, encontrou Arthur apoiado no cotovelo, estudando cada linha de seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Bom dia, disse ele, a voz rouca do sono e das confissões da noite anterior. Bom dia, ela respondeu, subitamente consciente de que estava nua sob os lençóis, de que seu cabelo estava uma bagunça, de que provavelmente tinha marcas do beijo dele por todo o corpo. Dormiu bem, melhor do que em semanas. Era verdade. Apesar de todas as revelações perturbadoras, ela havia dormido como uma criança nos braços dele. E você? Não quis fechar os olhos. Temia que quando acordasse você tivesse desaparecido. Havia algo na maneira como ele disse isso que a fez lembrar das palavras da noite anterior. Sobre como ele era possessivo, sobre como seguia Clara, sobre como não conseguia deixar as pessoas irem embora. Eu não vou desaparecer, disse ela, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Não vai? Ele pegou a mão dela, beijou a palma. Promete? Prometo. Mesmo sabendo de tudo que você sabe agora. Mesmo sabendo que eu sou um homem que traiu a esposa, que talvez tenha causado a morte dela? Arthur, pare com isso. Você não causou a morte da sua esposa, foi um acidente. Foi? Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. Ou você também acha que foi culpa minha, que eu mereci perder tudo? Havia algo quase desesperado em sua voz, uma necessidade de aprovação que a assustou um pouco. Como se ele precisasse que ela validasse suas ações, que ela confirmasse que ele não era um monstro. Eu acho que você cometeu um erro, disse ela cuidadosamente. Mas erros não fazem de você um assassino. Não fazem? Ele se sentou na cama, passando as mãos pelo cabelo. Às vezes, eu acordo no meio da noite e vejo o rosto dela.
Vejo a dor nos olhos dela quando descobriu sobre mim e a Clara. Vejo... Arthur, pare. Isadora se sentou também, puxando o lençol para cobrir o peito. Você não pode carregar essa culpa para sempre. Não posso? Não. Não pode e não deve. Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. E se eu disser que não consigo parar? E se eu disser que essa culpa é a única coisa que me impede de fazer coisas piores? Que tipo de coisas piores? Coisas que um homem faz quando ama tanto que perdeu a capacidade de distinguir o que é certo do que é errado. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Arthur, você está me assustando. Bem, talvez devesse se assustar. Ele se levantou, começando a se vestir. Talvez devesse sair correndo como a Clara fez. Clara não saiu correndo. Você disse que ela foi embora porque não conseguia lidar com a culpa. Arthur parou, uma meia na mão, e a olhou. Verdade, foi isso que eu disse. Não foi isso que aconteceu. Isadora, você quer tomar café da manhã comigo? A mudança súbita de assunto a deixou desorientada. Sim, claro. Ótimo. Vou pedir para Letícia preparar algo especial. Panquecas, talvez. Sei que você gosta de panquecas. Como você sabe? Porque observo você. Observo tudo sobre você. Ele se aproximou, beijou sua testa. Visto-se. Encontro você na cozinha em 20 minutos. Depois que ele saiu, Isadora ficou sentada na cama, tentando processar o que havia acontecido. Havia algo estranho na maneira como Arthur havia desconversado quando ela questionou sobre Clara. E havia algo ainda mais estranho na maneira como ele disse que observava tudo sobre ela. Ela se vestiu rapidamente e desceu para a cozinha, onde encontrou Arthur já sentado à mesa, impecavelmente arrumado, como se a vulnerabilidade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Bom dia, senhorita Isadora, disse Letícia, colocando um prato de panquecas à sua frente. Espero que tenha dormido bem. Obrigada, Letícia. Onde estão as crianças? Perguntou Isadora. Ainda dormindo, respondeu Arthur. Pensei que poderíamos ter um café da manhã só nosso. Isso é incomum? Tudo sobre você é incomum para mim, disse ele sorrindo. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Eles comeram em relativo silêncio, e Isadora não conseguia se livrar da sensação de que Arthur estava representando. Como se estivesse fazendo o papel do namorado atencioso, mas houvesse algo mais sombrio por baixo da superfície. Arthur, disse ela finalmente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente tentou encontrar a Clara depois que ela foi embora? Tentei. Por quê? É que parece estranho uma pessoa simplesmente desaparecer assim, deixar tudo para trás. Pessoas fazem isso, Isadora, quando a dor é grande demais para suportar. Mas as crianças disseram que ela os amava, que era carinhosa com eles. E era. Então, por que ela não se despediu? Por que não levou pelo menos algumas coisas pessoais? Arthur colocou o garfo no prato, o som ecoando pela cozinha silenciosa. Porque às vezes, quando você está fugindo de algo, você não tem tempo para se despedir adequadamente. Fugindo do quê? De mim, obviamente. Ele a olhou diretamente nos olhos. Da culpa, do que tínhamos feito, do que eu representava para ela. Ou fugindo de você. O que quer dizer com isso? Nada. Esquece. Isadora baixou os olhos para o prato. Eu só queria entender. Entender o quê? Se você vai acabar como ela? Não. Eu queria entender se você realmente a amava ou se você a possuía. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Quando Isadora levantou os olhos, viu que Arthur a observava com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia admiração. Você é mais inteligente do que eu imaginava, disse ele finalmente. Não sou estúpida, Arthur. Não, definitivamente não é. Ele se levantou, se aproximou dela. E é isso que me assusta. Por que isso te assusta? Porque mulheres inteligentes fazem perguntas perigosas. E perguntas perigosas às vezes levam a respostas que seria melhor não saber. Que tipo de respostas? Arthur colocou as mãos nos ombros dela, massageando gentilmente. Você quer saber se eu possuía a Clara ao invés de amá-la? Quero. A resposta é sim.
Eu a possuía, completamente, obsessivamente. Ela não podia sair sem me dizer onde ia, não podia conversar com outros homens, não podia nem mesmo sorrir para seu entregador sem que eu ficasse com ciúmes. Isadora sentiu o coração acelerar, mas não de excitação, de medo. E ela aguentava isso? No começo, sim. Ela achava que era amor, que era paixão, que era romântico ter um homem que a queria tanto que não conseguia viver sem ela. E depois? Depois ela percebeu que não era amor, era prisão. Arthur. Você quer saber o que realmente aconteceu com a Clara? Ele se abaixou, falando próximo ao ouvido dela. Ela tentou terminar comigo. Disse que não conseguia mais viver assim, que precisava de espaço, que precisava sair daqui. E você deixou? Não, não deixei. Suas mãos apertaram os ombros dela. Eu a tranquei no quarto. Disse que ela não podia ir embora, que era minha. Isadora tentou se levantar, mas as mãos dele a mantiveram no lugar. Você a manteve prisioneira por 3 dias. 3 dias onde eu tentei fazê-la entender que ela não podia me deixar, que ninguém nunca mais ia amá-la como eu amava. Meu Deus! No 3º dia, ela concordou em ficar. Disse que tinha entendido que não ia mais tentar ir embora. Então eu a soltei. E ela fugiu. Ela fugiu. Arthur se endireitou olhando para ela. Levou apenas uma bolsa pequena e fugiu no meio da noite. Deixou tudo para trás, porque sabia que se levasse tempo para fazer as malas, eu poderia acordar e impedi-la. Isadora se levantou rapidamente, se afastando dele. Você é louco. Sou. E você sabia disso quando se deitou comigo ontem à noite. Não, eu não sabia. Eu pensei que você fosse apenas um homem ferido, não um o quê? Um sequestrador? Um psicopata? Um homem que não consegue deixar as pessoas que ama irem embora? Tudo isso. E ainda assim, você está aqui. Ainda assim, você se entregou para mim. Ainda assim, você me disse que me amava. Eu estava enganada. Estava? Ele se aproximou novamente e ela recuou até suas costas tocarem a parede. Ou você simplesmente não queria admitir que é igual a mim? Eu não sou igual a você. Não, então por que não está correndo? Por que não está gritando? Por que não está me ameaçando chamar a polícia? Isadora abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Porque ele tinha razão. Ela deveria estar apavorada, deveria estar correndo, deveria estar fazendo qualquer coisa além de ficar ali, encurralada entre a parede e o corpo dele. Porque, você sabe, disse ele, colocando a mão no rosto dela, que eu nunca machucaria você. Que tudo o que eu fiz foi por amor, que tudo o que eu faço é por amor. Isso não é amor, Arthur. Isso é obsessão. Qual é a diferença? A diferença é que amor significa querer o bem da pessoa, mesmo que isso signifique deixá-la ir. Obsessão significa querer possuir a pessoa, mesmo que isso a destrua. E se eu disser que você me destruiria se fosse embora? Então você teria que aprender a viver destruído. Arthur riu, mas era um som sem humor. Sabe o que é engraçado? A Clara disse exatamente a mesma coisa. E você a deixou ir? Não tive escolha, ela havia fugido. Mas você a procurou. Procurei, durante meses. Contratei detetives, segui pistas, revirei o país inteiro procurando por ela. E encontrou. Arthur hesitou. Encontrei. Onde ela estava? Numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, usando um nome falso, trabalhando como garçonete num restaurante de beira de estrada. E o que você fez? Fui até lá. Tentei convencê-la a voltar. Disse que tinha mudado, que não. Seria mais possessivo. Ela acreditou? Não. Ela me disse que me amava, mas que não confiava em mim. Que não podia viver com medo de que eu a trancasse novamente. Então você deixou ela em paz? Deixei. Porque percebi que ela estava certa, que eu não tinha mudado, que se ela voltasse eu faria tudo de novo. Isadora sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque Arthur havia deixado Clara em paz. Terror porque ele estava admitindo que não havia mudado. E agora? Perguntou ela. O que você vai fazer comigo? Não sei, disse ele honestamente. Sei que te amo mais do que amei a Clara. Sei que a ideia de te perder me deixa louco. Sei que se você tentar ir embora, eu vou querer te impedir.
Mesmo sabendo que isso é errado? Mesmo sabendo que isso é errado. Arthur, você precisa de ajuda. Preciso de você. Não. Você precisa de um psicólogo. Precisa de tratamento. Precisa aprender a amar sem possuir. E se eu disser que não quero aprender? E se eu disser que prefiro te possuir do que te perder? Então eu vou embora. Hoje mesmo. Não vai. Vou sim. Não vai porque você me ama. E porque sabe que no fundo você gosta de ser possuída. Gosta de saber que eu a quero tanto que seria capaz de fazer qualquer coisa para te manter. Isso não é verdade. Não? Então por que você não está correndo? Por que está aqui discutindo comigo ao invés de fazer as malas? Isadora não soube o que responder, porque ele tinha razão. Havia algo nela que se sentia lisonjeada pela intensidade do amor dele. Algo que se sentia desejada, especial, única. Isadora, disse ele se aproximando, eu sei que sou doente. Sei que sou obsessivo. Sei que não é normal o que sinto por você. Mas também sei que te amo de uma forma que nenhum outro homem jamais vai amar. Isso não justifica nada, mas é a verdade. Ele tocou o rosto dela. Você pode ir embora se quiser. Eu não vou te impedir. Não vai? Não. Porque aprendi com a Clara que prender alguém não funciona, que a única forma de manter uma pessoa é fazendo ela querer ficar. E como você pretende fazer isso? Sendo honesto, sendo transparente, deixando você decidir se consegue viver com um homem como eu. Um homem como você. Um homem que vai te amar tão intensamente que às vezes vai ser sufocante, que vai querer saber onde você está a cada segundo, que vai sentir ciúmes de qualquer homem que olhar para você, que vai querer te proteger mesmo quando você não precisar de proteção, Arthur. Mas também um homem que vai te adorar, que vai fazer de você a prioridade absoluta da vida dele, que vai te dar tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, tudo o que você sonhar. Isso não é saudável. Não é. Mas é real e é seu. Isadora fechou os olhos, tentando processar tudo o que ele havia dito. Havia uma parte dela que queria correr, que sabia que aquilo era perigoso, que reconhecia os sinais de um relacionamento tóxico. Mas havia outra parte. Uma parte que ela não queria admitir que existia, que se sentia tentada, que se sentia desejada, que se perguntava como seria ser amada com tanta intensidade. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, pense o quanto quiser, mas pense aqui, na minha casa, onde posso te ver, onde posso saber que você está segura. Arthur, você não está percebendo a ironia do que acabou de dizer? Estou, mas não consigo evitar. Preciso de espaço. Pode ter todo o espaço que quiser. Só não vá para outro lugar. Isso não é espaço. Isso é uma prisão dourada. É o máximo que posso oferecer. Isadora abriu os olhos e o olhou. Viu o homem que havia se apaixonado, mas também viu o homem que havia trancado Clara por 3 dias. Viu o amor, mas também viu a obsessão. Vou cuidar das crianças, disse ela se dirigindo para a porta. Isadora? Sim? Eu não quero ser assim. Eu quero ser melhor para você. Só não sei como. Então aprenda. Procure ajuda, porque eu não vou viver como a Clara viveu. Não vou deixar que viva. Não é sua escolha, Arthur. É minha. Ela saiu da cozinha, deixando-o sozinho. Suas mãos tremiam enquanto subia as escadas, e ela não sabia se era de medo ou de excitação. Havia algo profundamente perturbador na intensidade do amor de Arthur, mas também havia algo sedutor. No quarto das crianças, encontrou Sofia e Miguel já acordados brincando silenciosamente com blocos de montar. Bom dia, disse ela, tentando soar normal. Bom dia, senhorita Isadora, responderam em coro. Vocês estão com fome? Quer que eu faça o café da manhã? Letícia já fez, disse Sofia. Panquecas. Ela disse que você e papai pediram panquecas especiais. Ah, sim, claro. Senhorita Isadora, disse Miguel hesitante. Você está bem? Parece triste. Estou bem, querido.
só um pouco cansada. Você brigou com o papai? A pergunta a pegou desprevenida. Por que você acha isso? Porque a Clara também ficava triste depois de conversar com o papai, disse Sofia. Principalmente no final. No final? Antes de ela ir embora. Ela ficava muito triste. Às vezes chorava. Vocês sabem por que ela chorava? As crianças trocaram um olhar. Ela tinha medo, disse Miguel baixinho. Medo de quê? Do papai. Ela disse que ele não deixava ela sair, que ele ficava bravo quando ela conversava com outras pessoas. Isadora sentiu o estômago se contrair. Ela contou isso para vocês? Não diretamente, disse Sofia. Mas a gente escutou ela conversando. No telefone. Ela estava pedindo ajuda para alguém. Ajuda? Ela dizia que não conseguia ir embora, que o papai não deixava, que ela tinha medo do que ele poderia fazer. E depois dessa conversa? Depois ela sumiu, disse Miguel. Mas antes de sumir, ela deixou uma coisa para você. Para mim? Ela disse que um dia viria outra babá e que quando ela chegasse, a gente deveria dar uma coisa para ela. Que coisa? Sofia se levantou, foi até a cômoda e abriu uma gaveta. De dentro, tirou um envelope amarelado. Ela disse que era muito importante, que um dia poderia salvar a vida da próxima babá. Isadora pegou o envelope com mãos tremendo. Estava lacrado, e do lado de fora havia apenas uma palavra: babá. Ela sabia que não ia voltar, disse Sofia. Ela se despediu da gente no dia anterior, mas pediu para não contarmos para o papai. Ela disse que o papai não podia saber dessa carta, acrescentou Miguel. Que se ele soubesse, ele poderia machucar ela. Isadora olhou para o envelope, sentindo como se estivesse segurando uma bomba. Lá dentro havia respostas que ela não tinha certeza se queria conhecer. Vocês contaram para alguém sobre essa carta? Não, disseram as crianças juntas. Nem para Letícia? Não. A Clara disse que não era para contar para ninguém, só para a próxima babá. E vocês guardaram segredo por 2 anos? Guardamos, disse Sofia, porque gostávamos da Clara e porque ela pediu. Isadora olhou para as 2 crianças de 5 anos que haviam carregado aquele segredo pesado por tanto tempo. Crianças que haviam perdido a mãe, que haviam visto babás irem e virem, que haviam vivido na sombra dos segredos sombrios de sua família. Vocês são muito corajosos, disse ela, abraçando as 2. Muito corajosos e muito leais. Você vai ler a carta? Perguntou Miguel. Vou, mas primeiro vou colocar vocês para tomar café da manhã. E depois vou descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a Clara e sobre o que poderia acontecer com ela. Isadora escondeu a carta na cintura, coberta pela blusa, e levou as crianças para a cozinha. Arthur não estava mais lá, e ela sentiu um alívio misturado com decepção. Depois que as crianças terminaram de comer, ela as levou para o jardim e disse que ia pegar um livro para ler para elas. Subiu correndo para seu quarto, trancou a porta e abriu o envelope. A carta estava escrita em letra trêmula, como se quem a escrevesse estivesse com pressa ou com medo. Ou ambos, para a próxima babá. Se você está lendo isso, significa que conseguiu conquistar a confiança das crianças. Isso é bom. Elas vão precisar de você quando descobrirem a verdade. Meu nome é Clara Santos. Fui babá nesta casa. Por 8 meses. 8 meses que começaram como um sonho e terminaram como um pesadelo. Arthur Del Valle não é apenas um homem possessivo. Ele é perigoso, capaz de qualquer coisa para manter as pessoas que ama presas a ele. Ele me trancou nesta casa. Literalmente. Mudou as fechaduras, tirou as chaves, contratou seguranças para me vigiarem. Eu era uma prisioneira disfarçada de namorada. Quando tentei terminar com ele, ele me ameaçou. Disse que se eu fosse embora, ele diria para a polícia que eu havia roubado joias da esposa dele, que eu havia causado o acidente que matou ela, que eu era instável e perigosa para as crianças. Ele tem contatos na polícia, tem dinheiro, tem poder, e não hesita em usar tudo isso para conseguir o que quer. Eu só consegui escapar
porque fingi que havia mudado de ideia, porque menti para ele durante dias, fazendo-o acreditar que eu havia entendido que era dele, que eu nunca mais tentaria ir embora. Só então ele abaixou a guarda. Se você está lendo isso, significa que ele fez com você o que fez comigo, que te seduziu, te fez se apaixonar, te fez acreditar que você era especial. Você é especial, mas não da forma que ele diz. Você é especial porque ainda tem uma chance de escapar, porque ainda pode salvar a si mesma e as crianças. Ele matou a esposa. Eu tenho certeza disso. Não foi acidente. Ele descobriu que ela estava indo embora, que ia tirar as crianças dele. Então ele a matou. E se você tentar ir embora, ele vai matar você também. Não confie nele. Não confie em ninguém nesta casa. Letícia sabe de tudo e é conivente. Os seguranças recebem ordens para te vigiar. Sua única chance é fugir. Mas tem que ser da forma certa. Tem que ser inteligente. Há uma passagem secreta na biblioteca, atrás da estante de livros de história. Empurre os livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Vai dar numa passagem que leva ao jardim. Tenha sempre um celular escondido, dinheiro guardado, documentos prontos. E quando decidir fugir, não hesite, porque se ele te pegar, você não terá uma segunda chance. Salve-se. Salve as crianças, se puder. Mas salve-se primeiro. Com sorte, você nunca precisará usar essas informações. Com sorte, eu estou errada sobre tudo. Mas se eu estiver certa, lembre-se, você não está sozinha. Outras mulheres passaram por isso. Você pode conseguir. Seja forte, seja inteligente, seja cuidadosa e corra. Clara Santos, PS. Há uma conta bancária em seu nome. Banco do Brasil, agência 1234. Conta 56 e 7890. A senha é sua data de nascimento. Há dinheiro suficiente para recomeçar. Use quando precisar. Isadora terminou de ler a carta com o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Clara não havia fugido por culpa ou por não conseguir lidar com a situação. Ela havia fugido porque Arthur era um assassino, porque ele havia matado a própria esposa, porque ele a estava mantendo prisioneira. E agora ele estava fazendo a mesma coisa com ela. Isadora olhou para a porta trancada do quarto e, pela primeira vez desde que chegara ali, se perguntou se não era mais uma prisão do que uma proteção. Pela primeira vez, teve medo de verdade. E pela primeira vez, entendeu que talvez precisasse correr para salvar a própria vida. Os 3 dias que se seguiram à descoberta da carta foram os mais longos da vida de Isadora. Ela guardou o papel em um local secreto, dentro da capa de um livro infantil que sabia que Arthur nunca abriria, e tentou manter a rotina normal, mas cada fibra de seu ser estava em alerta máximo. Arthur, aparentemente, não suspeitava de nada. Continuava sendo atencioso, carinhoso, sempre aparecendo com pequenos presentes ou flores. Mas agora, Isadora via essas gentilezas sob uma luz completamente diferente. Cada gesto carinhoso parecia uma corrente invisível, cada presente, uma forma de comprar sua lealdade, cada sorriso uma máscara cobrindo algo muito mais sombrio. Você está estranha, disse ele numa manhã de sexta-feira, enquanto ela preparava o café da manhã das crianças. Estranha como? Perguntou ela, tentando manter a voz casual. Distante, pensativa, como se estivesse escondendo algo. O coração de Isadora disparou, mas ela continuou mexendo o mingau de aveia sem olhar para ele. Não estou escondendo nada. Não? Arthur se aproximou, colocando as mãos na cintura dela por trás. Então por que sinto que você está fugindo de mim? Não estou fugindo. Está sim. Ontem à noite, quando tentei te beijar, você desviou o rosto. Anteontem, quando sugeri que assistíssemos a um filme juntos, você disse que estava cansada. Eu realmente estava cansada. E hoje de manhã, quando acordei, você já não estava na cama. Isadora se virou para encará-lo. Arthur, eu não sou obrigada a estar disponível para você 24 horas por dia. Não é sobre disponibilidade, é sobre intimidade. É sobre confiança. Seus olhos se estreitaram.
É sobre não ter segredos. Segredos? Todos temos segredos, Isadora, mas pessoas que se amam compartilham esses segredos. Compartilham tudo. Você compartilha tudo comigo? Compartilho. Mesmo. Ela o encarou diretamente. Então me conta como sua esposa realmente morreu. Arthur parou de respirar por um segundo. Eu já te contei. Você me contou que houve uma discussão, que ela saiu dirigindo na chuva, que bateu o carro. Mas não me contou os detalhes. Que detalhes? Como foi a discussão? O que vocês disseram um para o outro? Se você tentou impedi-la de sair. Por que você quer saber isso? Porque se vamos ter uma relação sem segredos, preciso saber tudo sobre seu passado. Arthur a observou por um longo momento. Você acha que eu menti para você? Acho que você omitiu partes importantes da história. Como quais? Como o fato de que você pode ter impedido ela de sair. Como o fato de que talvez vocês tenham brigado fisicamente. Como o fato de que talvez ela não tenha saído dirigindo por vontade própria. Isadora, você está insinuando que eu... Que você o quê, Arthur? Que eu matei minha esposa. Você matou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de choque, raiva e algo que parecia ser medo. Você realmente acredita que eu seria capaz de matar alguém? Não sei, você seria? Isadora, você está me assustando. Essas perguntas, essas suspeitas, de onde está vindo isso? Da necessidade de saber com quem estou me relacionando. Você sabe com quem está se relacionando? Comigo, com o homem que te ama mais que a própria vida. O mesmo homem que trancou a babá anterior por 3 dias? Arthur recuou como se tivesse levado um tapa. Eu te contei isso em confiança. Te contei porque estava sendo honesto sobre meus erros, ou porque sabia que eu ia descobrir de qualquer forma. Descobrir como? Não importa. Importa sim. Quem te disse alguma coisa? Foi Letícia? Foram as crianças? Ninguém me disse nada. Mentira. Você não estava fazendo essas perguntas 3 dias atrás. Alguma coisa mudou. Alguém te disse alguma coisa. Arthur, você está sendo paranoico. Estou sendo cuidadoso. Há uma diferença. Cuidadoso ou controlador? Se eu fosse controlador, você não teria a liberdade que tem. Que liberdade? Você sabe onde estou a todo momento. Monitora minhas conversas. Fica desconfiado quando demonstro qualquer independência. Isso não é controle, é amor. Não, Arthur. Isso é obsessão. E obsessão mata. Mata. Matou sua esposa. Quase matou a Clara. E pode me matar. Também. Arthur se aproximou perigosamente. Você está com medo de mim? Deveria estar? Não se você me amar de verdade. Não se você for honesta comigo. E se eu não for? Se eu estiver escondendo algo? Se eu estiver pensando em ir embora? Você não vai embora. Como pode ter tanta certeza? Porque você me ama e porque eu não vou deixar. Não vai deixar? Não vou deixar que você cometa o mesmo erro que a Clara cometeu. Que erro? O erro de achar que pode viver sem mim. Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E se eu conseguir? Você não consegue, ninguém consegue. A Clara conseguiu. A Clara... A Clara o quê, Arthur? O que aconteceu com ela depois que você a encontrou no Rio Grande do Sul? Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Eu a trouxe de volta. Trouxe de volta? Convenci ela a voltar. Disse que tinha mudado, que íamos recomeçar. E ela aceitou? Aceitou, porque no fundo ela também não conseguia viver sem mim. Onde ela está agora? Não importa. Importa sim. Onde está a Clara, Arthur? Está em um lugar onde não pode mais fazer mal a ninguém. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você a matou. Eu a protegi. Protegeu de quê? De si mesma. De suas próprias escolhas destrutivas. Meu Deus, você é um assassino. Eu sou um homem que protege as pessoas que ama, matando elas mal quando necessário. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Arthur havia admitido. Havia realmente matado Clara. E provavelmente havia matado a esposa também.
Isadora, disse ele se aproximando, eu não quero que você tenha medo de mim. Como posso não ter medo? Você acabou de confessar que matou 2 mulheres. Eu as libertei. Libertei do sofrimento, da culpa, da incapacidade de viver sem mim. Você as assassinou. Eu as amei tanto que não consegui vê-las sofrer. Arthur, você está louco. Estou apaixonado, há uma diferença. Não há diferença nenhuma, você é um psicopata. Sou um homem que ama intensamente demais. Você é um perigo para mim, para as crianças, para qualquer pessoa que cruze seu caminho. Sou um perigo apenas para quem tenta me deixar. Então você me mataria se eu tentasse ir embora? Arthur parou estudando o rosto dela. Você está pensando em ir embora? Estou pensando em te denunciar. Não vai fazer isso. Não vou? Não, porque você me ama e porque sabe que eu nunca machucaria você. Você acabou de me dizer que matou 2 mulheres que amava. Mas não vou matar você. Por que não? Porque você é diferente, você é mais inteligente. Você entende que o que temos vale mais que a liberdade. Não entendo, não. Vai entender. Com o tempo. Arthur, eu vou embora. Hoje mesmo. Não. Vai. Vou sim. E vou levar as crianças comigo. Isso eu não vou permitir. Não é sua escolha. É minha casa, são minhas filhas, você é minha mulher. Eu não sou sua mulher. É sim, desde a primeira noite que passou na minha cama, desde o primeiro beijo que me deu, desde o primeiro eu te amo que sussurrou no meu ouvido. Isso não me torna sua propriedade. Não.